Sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio da nossa websérie Faturando com SPDA Aterramento. Lembrando que o objetivo dessa websérie é te mostrar as partes práticas, teóricas e técnicas e com esse conhecimento sobre SPDA Aterramento te mostrar o caminho para a venda de serviços, te mostrar o caminho para você convencer o cliente ou mostrar para o cliente que você é o investimento para resolver ou melhorar o sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Legal? Top! Então hoje o nosso episódio tem um tema importante que muitos colegas me perguntam, muitos alunos perguntam, então a gente resolveu trazer nessa websérie, nesse episódio 3, onde nós vamos falar o seguinte: como melhorar a proteção de pessoas e equipamentos no SPDA do seu cliente. Às vezes você vai fazer uma inspeção, você tem que melhorar o que está lá, ou mesmo fazendo a inspeção, você tem que verificar se o que existe atende à necessidade da norma, ou até no âmbito de projeto. Ou seja, o episódio de hoje vai levar em consideração problemas que surgem na hora de projetar, inspecionar e construir. Fica comigo. Antes disso, eu quero que você curta esse vídeo, deixe seu comentário e, antes de tudo, se inscreva no nosso canal. Ao se inscrever no canal, vai nesse sininho que está aqui no canto, clica nele e aperta em todas. Por quê? Qualquer vídeo, qualquer material que nós fizermos, vai chegar para você um aviso do próprio YouTube. Assim você não vai perder a grande quantidade de material gratuito e de alta qualidade que nós estamos produzindo. Tudo preparado? Papel e caneta na mão? Vamos seguir o nosso episódio. Bom, pessoal, como eu falei, a questão de melhorar a proteção, a gente tem que entender o que é a proteção no que diz respeito ao SPDA. Muita gente, eu acho que você talvez já entenda melhor, quem me acompanha, mas muita gente acaba achando que o SPDA é só aquele sistema de cabo de cobre e tudo mais, mas vai muito mais além disso. Se nós formos pensar em um contexto mais geral, você tem que pensar o seguinte: existem pontos que você, como profissional ou seu concorrente, vai confundir, mas principalmente nós temos que analisar o que o teu cliente confunde. Então agora eu vou te mostrar alguns pontos que o teu cliente ou futuro cliente vai confundir. E quando você esclarece isso para ele, você se torna uma referência técnica. É dessa forma que nós seguimos o nosso trabalho. Então o seu cliente vai confundir muito esses aspectos. Qual o aspecto? O primeiro aspecto, pessoal, é justamente o suporte da captação. Muita gente, até eu, no início de carreira, eu chamava esses caras de isoladores. Por quê? Porque eu ouvia várias pessoas falando, né? O meu amigo falava, o meu professor falava, no YouTube falava isolador, então eu acabei falando isolador. E o meu cliente chama esse suporte de isolador, porém o nome disso é suporte guia. Mas, Pablo, é errado falar isolador? Pela funcionalidade elétrica, é errado. Pela funcionalidade de separação de centelhamento, não, porque ele vai isolar em um ponto sim e um ponto não. Como assim? Esse suporte, que o nome disso aqui é suporte, eu tenho suporte para cabos de cobre ou de alumínio, suporte para barras chatas e N marcas e N modelos. Mas o que a gente tem que entender é que esse suporte, por mais que ele tenha essa borrachinha, esse acrílico, esse material, ele não vai isolar eletricamente a descarga atmosférica. Ele pode isolar eletricamente uma condução em regime permanente. Uma fuga em regime permanente tranquilo, pode ser, mas eletricamente durante a descarga atmosférica, quando eu tenho uma intensidade de descarga aqui chegando até 100, 200 mil amperes, essa borrachinha, esse elemento não vai ter uma eficácia de isolamento elétrico. Por quê? Fora esse impulso de corrente ser absurdo, eu tenho também ali a geração de campos, de acoplamentos eletromagnéticos que vão em si induzir problemas nos elementos mais próximos. Então, Pablo, se isso não isola, e por isso que ele não é um isolador e sim um suporte guia, quando que eu vou usar esse cara? Ele sim pode ser utilizado, principalmente nesse modelo aqui, quando eu quero separar, não isolar, separar a minha malha de captação da minha estrutura, principalmente quando eu tiver aqui na minha estrutura um material combustível, madeira, palha ou qualquer material que possa vir ser a combustível. Por quê? No momento que a descarga cair, imagina um raio caindo aqui, ó, pá, caiu.
eu vou ter uma fagulha, eu vou ter um centelhamento. Esse centelhamento, ele vai criar uma área ali de centelhamento. E essa separação de 15 centímetros vai ajudar com que qualquer centelhamento que ocorra numa descarga direta não chegue à minha estrutura. Mas, Pablo, aqui é uma estrutura metálica, é um rufo, é uma telha metálica. Isso aqui não é um material combustível. O concreto não é um material combustível, ou seja, um material que no momento que ocorre a fagulha vai entrar em combustão. Esses caras não vão. Então, haveria a necessidade de eu colocar um suporte como esse? Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender de uma análise mais profunda relacionada ao componente ou armazenagem que está dentro desse galpão ou abaixo dessa cobertura. E isso a gente vai falar em um outro episódio, quando nós vamos abordar a parte de áreas explosivas, atmosferas explosivas, armazenamento de inflamáveis e o que isso se relaciona com o SPDA e o AVCB. Vai ter um episódio muito top sobre isso. Mas, resumindo, eu posso, por exemplo, colocar esse condutor, né, essa malha, diretamente aqui no meu telhado, tá? Em relação a distâncias, se não tenho uma superfície combustível, eu posso apoiar diretamente. Quem me fala isso? A NBR 5419. Tudo que eu vou falar para vocês é baseado em normas, não no meu achismo. Certo? Tranquilo? Então, só para você chegar no seu cliente e falar, olha, primeiramente, esse equipamento aqui, esse material que não é um isolador, ele não vai isolar eletricamente, ele é apenas um suporte que tem uma função mecânica, tá? E uma função de guia. Então, ele vai tanto ter uma força mecânica ali para suportar, né? Ele tem que suportar esse esforço mecânico de uma descarga direta e também guiar ali a minha malha. Fala isso pro teu cliente que ele vai mudar. Pô, mas eu pensava que isolava. Não, não isola. E muitos profissionais até acham que isola eletricamente, mas na descarga atmosférica isso aqui não faz nem diferença. Quando eu vou para um outro ponto que ainda gera mais dúvida, e por que eu estou colocando isso, pessoal? Porque em cima desses pontos, quando você aborda temas que são polêmicos ou que as pessoas simplesmente negligenciam, você se diferencia. Foi assim que ocorreu comigo, assim que ocorre com vários profissionais de sucesso. Quando eu tenho, por exemplo, essa descida, isso aqui é comum, né? 99,9% dos SPDAs instalados por aí tem essa configuração. Ou seja, eu tenho ou uma barra de alumínio ou um cabo de cobre e eu tenho essa configuração com um eletroduto de PVC ou de 1 polegada, de 3/4, não interessa. O interessante é que eu tenho sempre essa configuração. Cabo de cobre, barra de alumínio, eletroduto de PVC. E muita gente acha que esse eletroduto de PVC vai isolar eletricamente, ou seja, isso aqui vai ser uma proteção contra toque. Não, pessoal. Se aquele isolador, né, que o pessoal chama, aquele suporte, não tem a função de isolar eletricamente, esse eletroduto também não tem a função de isolar eletricamente. Eu já cometi esse erro no início. Então, se você quer iniciar, ou está iniciando, ou quer se especializar, não cometa esse erro, porque é uma rasteira no seu serviço, na sua imagem. Esse componente é apenas uma proteção mecânica para o cabo, uma proteção mecânica para o condutor. É uma proteção mecânica, mas durante uma descarga atmosférica, se ocorrer uma descarga e cair um raio, e esse raio for conduzido por essa descida, esse eletroduto não vai fazer diferença nenhuma na tensão de toque. Ah, Pablo, mas ele tem uma espessura de 3 milímetros, lá na norma diz que se tiver 3 milímetros, aqueles 3 milímetros não é desse material de PVC, é de um outro tipo de material que tem uma característica de suportabilidade dielétrica alta, ou seja, no momento de um pico, de um surto de corrente de tensão, que é o que ocorre durante uma descarga atmosférica, aquela camada de 3 milímetros vai suportar, mas não é o caso do eletroduto de PVC. Fica claro isso, pessoal. Pablo, tu tá baseado em quê? Na norma, cara, no fabricante, porque o fabricante desse PVC fez ele para proteger de uma condução ou um isolamento em regime nominal, em uma corrente de 10, 100 amperes nominal, mas não em um pico de uma descarga atmosférica. Ou seja, é uma proteção mecânica. E teu cliente, mas como que eu protejo então de uma tensão de toque? Existem diferentes tipos de soluções que eu vou mostrar aqui e diferentes casos que você pode implementar, que é justamente sobre isso que eu quero falar. Irmão, joga para mim rapidinho aqui.
Você percebe que esses dois casos que eu estou apresentando, possivelmente você já errou, possivelmente você já interpretou errado, possivelmente você já viu algum profissional ou algum cliente também interpretar errado. Eu já interpretei errado porque realmente causa dúvidas na primeira leitura. Quando você pega e começa a passar adiante essa noção, esse conhecimento e mostra para o teu cliente que tu tem uma diferenciação, alguns clientes vão fazer o seguinte: pô, esse cara vai vir e vai achar um monte de erro, eu não quero esse cara, eu vou pagar o João que vai assinar uma RT de R$300 e vai dizer que tá tudo bem. Fuja desse cliente, porque esse cliente que vai te levar para cadeia, que vai falir tua empresa. Quando você encontra um cliente que fala, porra, nunca me falaram isso, então eu gastei à toa, então isso aqui não protege, então isso aqui não vai me dar uma solução que o cara prometeu, esse cliente pode te chamar para outros serviços. Perfeito? Entendido isso? Eu foco em técnica e faturamento, pois a nossa websérie se baseia nisso. Seguindo adiante, deixa um comentário aqui, cara, comenta aqui embaixo se você já errou. Não, o cara não vai assumir, né, Germano? Porra, eu errei. Eu assumo, mas se você não quer assumir, coloca aqui, eu já vi errarem. Pelo menos já vai disfarçar um pouquinho. Comenta aqui abaixo. Bom, seguindo aqui, eu quero te perguntar o seguinte. Entendi esses dois erros, eles não são a totalidade, mas são a grande possibilidade, probabilidade de pontos que geram erros de interpretação e análise de risco. E agora eu quero falar o seguinte para vocês: como melhorar então as proteções atendendo a norma? Porque tudo que a gente fala tem que atender a norma, uma norma complexa e bem explicativa como a 5419. Nós vamos pensar em dois pontos, pessoal. Olha só, às vezes a gente acha, às vezes não, quase sempre, a gente acha que só o fato de ter um subsistema de captação, só o fato de ter um subsistema de descida e só o fato de ter um subsistema de aterramento já é suficiente. Cara, eu já tenho um SPDA. Beleza, você pode ter um SPDA, você já tem um nível de proteção definido pela estrutura, mas você não vai ter a proteção no que diz respeito, talvez não tenha proteção no que diz respeito às pessoas, a equipamentos. Isso aqui configura uma solução muito mais voltada a uma proteção da estrutura, mas pode ser que só o fato de ter a minha estrutura externa do SPDA não configure uma proteção adequada para as pessoas e equipamentos. Por quê? Porque eu preciso de um gerenciamento de risco para avaliar se, além de tudo isso, eu preciso implementar outras ações que eu vou abordar agora. E se, além de implementar tudo isso, ainda vai atender. Tem casos, pessoal, que mesmo indo para o nível mais rigoroso, eu não atendo a necessidade do meu risco da edificação estar abaixo dos riscos ponderáveis ou dos riscos admissíveis que a norma traz. E nesse caso, eu vou deixar o meu melhor cenário, o cenário mais conservador de maior proteção. O que eu estou te falando aqui é um erro que eu vejo em análise. Às vezes eu, como fiscal, pego um projeto, identifico erros graves, erros que se tornam graves porque são erros de interpretação como esse, e vai interferir em toda a proteção da edificação. Captou a ideia? Então, quando você for em um serviço ou fazer um projeto, coloque na sua mente, mentaliza isso. Somente somente a carcaça do SPDA pode não ser suficiente. E acima disso, você vai analisar de forma aprofundada a chegar a uma solução ideal. Certo? Tranquilo? Vamos seguir então aqui que eu vou te mostrar alguns pontos interessantes. Esse primeiro ponto, pessoal, nós vamos falar sobre a redução dos danos de pessoas. Dano D1, que vai estar relacionado diretamente com a perda L1. Pô, dano, perda, eu não estou entendendo. Pá, volta no episódio 2, né, Germano? No episódio 2 nós falamos sobre isso. Então, cada episódio vai te ajudar na construção de melhoria técnica e principalmente faturamento, porque o nosso foco é esse. Meu foco é esse, eu tenho que faturar para estar aqui falando com vocês. Nós temos aqui uma tabela que está na norma, que é uma tabela que delimita as probabilidades, e esses valores eu vou usar no gerenciamento de risco.
Não se preocupe, porque a gente vai falar em um episódio só disso. Mas basicamente eu tenho esses tipos de soluções que eu posso colocar no meu cliente, ou de forma isolada, uma delas, ou de forma em conjunto, onde eu pego todas as soluções e aumento ainda mais a minha proteção. Por exemplo, eu posso não ter nenhuma medida de proteção, principalmente ali na descida. 90% das possibilidades, das necessidades, vai ser você identificar medidas de proteção que vão ter relação com a descida. E na descida você pode não ter nada, nenhuma medida de proteção, ou você pode ter um aviso de alerta. Pablo, aviso de alerta é uma medida? Sim. Se você tem um aviso de alerta para o cara se manter a 3 metros durante chuva e raios, se ele tocar é porque ele quer, meu irmão. Então ele que está buscando o perigo. Mas ter um aviso de alerta já era. Assim como aquele aviso alta tensão, aviso circuito energizado faz diferença, aqui também um aviso de afastamento ou de alerta para a pessoa se afastar da descida no momento de uma tempestade, uma chuva ou um tempo nublado. Isso já vai ajudar, porque isso já diminui a probabilidade. Enquanto que aqui eu, sem nenhuma medida de proteção, eu tenho probabilidade máxima de ter ali uma tensão superficial, né, perigosa, de toque perigosa e de passo. No momento que eu coloco um aviso, eu já diminuo. E no momento que eu coloco uma isolação elétrica, Pablo, mas o que seria uma isolação elétrica? Isolação elétrica, por exemplo, pelo menos 3 milímetros de polietileno reticulado nas partes expostas, nos condutores de descidas. Aí muita gente fala, então 3 milímetros de polietileno é 3 milímetros de PVC, Pablo. Né? É esse caso aqui, então atende, a norma está dizendo que atende, ou seja, um eletroduto de PVC vai me atender. Não, pessoal, esse eletroduto de PVC não é esse material que a norma fala. Eu já errei isso e eu tive que consertar no meu cliente, colocando avisos e outras coisas para melhorar, para atender o meu rigor. Mas, na vida real, não é esse material que se caracteriza uma camada de 3 milímetros de polietileno reticulado. Não é esse material. É um material muito mais específico, fabricado até então, onde eu conheço pela DEM, tá? Que é esse tipo de condutor que a própria termotécnica comercializa nacionalmente e é chamado de condutor CUI, né? Ou um condutor de continuidade elétrica proposto, fabricado para esse caso. E ele sim, se eu for analisar aqui a construção, ele tem uma camada de 3 milímetros de polietileno reticulado. E o que seria esse material? É um material que tem a capacidade de se comportar como isolamento, mesmo diante de um surto de tensão e corrente. É como se fosse, não é, mas é como se fosse uma comparação da especificação de um cabo de média tensão. O cabo de média tensão tem camadas semicondutoras, camadas isolantes, que não somente isolam da condução elétrica, mas também vão isolar do campo elétrico. Senão, não tem como usar aquele cabo. Ele não vai ter a possibilidade de isolamento adequado da maneira que ele possa ser utilizado com outros condutores de média junto com ele. Então, esse é um ponto. Da mesma forma, essa camada vai ter essa suportabilidade. Então, não é simplesmente um tubo de PVC, é um produto. E quanto custa esse aqui, pessoal? Esse aqui ele é fabricado e especificado para comprimentos de 3 ou 5 metros. O valor disso, eu não sei dizer atualizado, mas não é tão simples. Então, eu indico que você pense nessa solução como se fosse a último caso, como se fosse uma exigência mais rigorosa do teu cliente, certo? E aí nós temos a outra questão, equipotencialização efetiva no solo. Aqui é o caso da própria malha de aterramento, onde você pode ainda implementar, se você for fazer uma malha e além disso colocar ali uma haste de aterramento, você pode em volta da haste colocar um outro anel. Isso aí eu vou falar depois, porque às vezes não faz tanta diferença, porque ali eu estou tentando evitar tensões de passo. Mas se eu tenho, por exemplo, uma distância de 1 metro da parede da minha edificação para minha malha, que é o que a norma exige, eu já estou fazendo a análise de um pior cenário, que seria o quê? Imagina que aqui eu tenho uma descida. Quando a pessoa vai tocar na descida, esse 1 metro já é levando em relação que, ao tocar na descida, ela vai estar a uma distância de 1 metro. Ou seja,
tanto o meu toque quanto ali no meu chão, eu vou estar dentro do mesmo potencial. Porque se eu estou dentro do mesmo potencial, o nível de diferença de DDP é menor. Ou seja, essa distância de 1 metro não pode ser menor. Pode ser maior? Pode, mas levando em consideração também a perda de potencial ao longo do espaçamento. Então, se for maior, você vai ter que aumentar camadas de malha. Não é assunto para agora, mas entenda isso. Eu não posso diminuir. No momento que eu diminuo, eu tô deixando de ser o mais rigoroso, que é um ponto da pessoa tocar na descida e ter ali 1 metro. Eu vou explicar isso na prática em um outro episódio, porque aqui eu tô inventando, né, Gilmar? Tu ri, né? Mas eu vou explicar isso na prática porque a galera não entende o porquê que a norma traz tanta coisa. E é em cima da física, tá? E outra questão é restrição física ou estrutura do edifício utilizada como subsistema de descida. Olha que legal. Pablo, eu já vi falar que quando eu tenho um SPDA estrutural, mesmo dentro do concreto, eu posso ter problemas. Não, a própria norma diz aqui na tabela que eu tirei da norma. Se eu tenho um subsistema de descida, a estrutura utilizada como subsistema de descida, eu tenho 0 de probabilidade de causar tensão de toque e de passo, causar ali problemas de seres humanos com tensão de toque, tensão de passo. Ou seja, se eu tenho um sistema de descida estrutural com mais de 10 descidas ou de forma que eu garanta a continuidade, eu não me preocupo com tensão de toque, nem tensão de passo, porque tem aqui. Ou se eu crio um afastamento, como é esse caso. Eu crio um afastamento de 1 a 3 metros e aí a pessoa não tem como tocar, mas pode ainda ter problemas de tensões superficiais, dependendo do nível aí. Pessoal, isso daqui é ouro. Isso aqui é ouro porque eu vejo a galera errando isso de forma juvenil, porque ela não para entender, não quer assistir uma aula como essa, não quer ler, não quer se especificar, quer simplesmente tocar em botãozinho e chegar no final, porque isso aqui é a interpretação. Cada medida de proteção contra toque, principalmente essas que eu estou trazendo, vai trazer um custo diferenciado. Uma placa dessa é muito mais barata do que, por exemplo, um condutor aqui de isolamento na descarga atmosférica, que é extremamente caro, que vai ser até muito mais barata que uma barreira, mas às vezes eu não tenho como colocar placa, eu não tenho como colocar nem esse condutor. Eu posso criar uma barreira? Posso. E aí a pessoa não passa ali, ou então tem uma barreira para ela não tocar nas descidas. E aí eu posso manter as descidas vivas, né? O cabo ali descendo se as pessoas não tiverem a condição de tocar. Mas se existe a possibilidade de tocar, eu vou colocar aviso. Mas mesmo tendo aviso, existe a possibilidade de alguém estar ali, aí você vai ter que colocar uma restrição. E mesmo tendo a restrição, a possibilidade, eu digo possibilidade funcional. Não quer dizer, Pablo, mas vai ter um doido? Sempre vai ter um doido. Vai ter um doido que vai se jogar do prédio, mesmo tendo guarda-corpo. E aí os caras vão fazer o quê? Criar uma gaiola pro cara não se jogar? Aí já é uma questão de suicídio. O cara quer realmente fazer aquele erro. Claro que eu tenho que mitigar, criar mecanismos para diminuir. E eu estou criando mecanismos. Mas sempre você tem que analisar não na possibilidade de acontecer, mas na possibilidade funcional. Durante o funcionamento, durante ali o dinamismo daquela edificação, é comum isso acontecer? E aí você vem para uma escolha adequada. Isso aqui é ouro, isso aqui não tem nem no curso. Eu quero depois que corte essa aula e a gente coloque dentro do treinamento, porque talvez eu não expliquei tão bem como eu estou explicando aqui. Comenta aqui se você está gostando, curte, ativa o sininho, porque é só o 3º episódio. Vem mais 7 por aí. Posta. O Germano roda um trailer para eu beber uma água, a gente volta para continuar nesse nosso episódio que tá muito top. Roda aí.
Olha, no próximo episódio a gente vai colocar uma boate aqui, né? Já tava, né? Coloca um polidense ali atrás. Brincando, tá, pessoal? A gente tá inovando para trazer o melhor para você, porque é chato ver só aquela mesma live. A gente tá mudando as coisas aqui. Vamos voltar, né? Tirou esse intervalo aí, né? Como é que é o stand-up aqui sem graça? Ainda bem que eu sou professor. Se eu fosse piadista, eu tava ferrado. Vamos seguir. Nós vamos agora falar de proteções em áreas abertas. Muita gente confunde, tá, pessoal? Muita gente confunde. Eu quero deixar claro o seguinte: quando eu falo de áreas abertas, eu saio da 5419, porque a NBR 5419 foi formulada, foi concebida em cima de um pressuposto que eu estou tendo uma edificação para proteger e que as pessoas estão internamente na edificação ou no máximo ali numa entrada, num perímetro ali de no máximo 2 metros da edificação. Então essa é a concepção da 5419. Quando eu vou, por exemplo, fazer uma análise, eu quero fazer uma análise de um SPDA de uma praia aqui, eu acho que é Copacabana, que praia linda aqui, então eu tenho uma orla, eu vou fazer uma proteção de SPDA daqui, eu vou fazer uma proteção de SPDA desse estacionamento. Aí entra em uma outra questão, por quê? Eu não posso garantir pela 5419 que, mesmo utilizando esses captores ou utilizando ali os refletores como um captor natural, eu vou ter aqui uma zona de proteção. Por quê? Aquilo foi concebido para uma edificação. Quando eu tenho uma edificação, eu vou fechar um anel. Então, não somente eu me preocupo com a descarga direta, mas também como essa dispersão vai influenciar em tensões de toque e tensão de passo. Quando eu tenho, por exemplo, refletores como esse, eu posso ainda considerar que vai cair um raio nele? Pode. A probabilidade é alta de cair um raio aqui no refletor ou até no mar. Porém, o escoamento, tá? A dissipação dessa descarga aqui no solo não vai ocorrer como ocorreria dentro de uma edificação que tem um anel ou que tem o baldrame, a estrutura ali como um anel natural. Por quê? Porque aqui eu vou ter dispersões, eu vou ter tensões superficiais que vão estar distorcidas e as pessoas não vão estar em contato com o poste, elas não vão estar ali no raio de 3 metros do poste, elas vão estar dispersadas e grande parte vai estar afastada do poste. Então eu vou ter níveis de tensões superficiais grandes. Da mesma forma, é aqui no estacionamento, onde, Pablo, eu tenho aqui, por exemplo, uma luminária, né, um poste, eu posso utilizar? Pode, não tem problema. Porém, eu não posso garantir que com essa utilização eu vou ter uma proteção de acordo com a 5419, porque não vai ser de acordo com ela. Já sai do escopo da norma. Então eu vou para o escopo de física, em que eu vou ter o meu líder do raio que tem a maior probabilidade de cair em um ponto mais elevado, principalmente metálico. Então, fisicamente há essa probabilidade, mas também eu não posso garantir que fisicamente eu não tenha problemas de tensões de passo, tensões de toque. E as tensões de passo, tensões de toque vão influenciar diretamente lá no risco R1 ou no dano, na perda L1, que são perdas de vida humana. Pessoal, entendam isso. E como então, Pablo, eu posso fazer uma proteção? Existem 2 casos. Um caso é você fazer uma análise, uma avaliação para instalar um detector de tempestade ou um equipamento que tem essa função, que vai determinar se tem uma tempestade vindo, e ele vai criar um alerta ou um alerta visual, sonoro, para que você evacue, que você tire as pessoas de lá. Então, cara, ele tá vendo que vem tempestade e há a possibilidade de ter uma descarga atmosférica, tire essas pessoas que estão ali. Elas não vão sair. O problema já não é da proteção, porque foi feito um dispositivo e um procedimento para isso. Aí já seria um problema da pessoa, do usuário. Tudo bem, né? Aí você vai pensar como atender esse requisito com o seu cliente. Da mesma forma, dentro ali ou então em um estacionamento. Cara, tá vindo chuva, tá vindo essas coisas? Fala para a pessoa, cara, cuidado. Não vá ali para o estacionamento aberto, porque durante a chuva você pode receber uma descarga. Aí o carro, eu quero proteger o carro. Se você quer proteger o carro 100%, você vai ter que colocar um telhado metálico. E o telhado metálico com a descida estrutural e um anel de aterramento. Aí você protege o carro, mas não só simplesmente colocando os postes como captor. Posso proteger? Pode.
Mas aí eu já não tenho norma para me garantir dessa proteção, porque quando eu falo da 5419, eu tenho que ter uma edificação. Aqui eu não tenho uma edificação, eu tenho uma área aberta. Aqui eu tenho uma área aberta, então eu posso ou utilizar anunciadores de tempestade ou a forma mais eficaz de proteger pessoas em locais abertos é retirar as pessoas e animais dos locais abertos e colocá-las dentro de uma edificação. Pessoal, existem muitos erros com relação a isso. Existem pessoas que acabam vendendo um projeto, não tem problema nenhum você usar os postes como captores naturais, não tem problema. O que você não pode fazer é dizer que aquele teu dimensionamento está baseado na 5419, porque não está, principalmente em locais abertos. Se eu tenho uma edificação, ou se aquele porte protege uma edificação ou um complexo, tudo bem, tranquilo. Mas se ele está numa área aberta, eu tenho que ir para outras normas ou outras considerações. Beleza? Eu posso, se vocês gostarem, se vocês pedirem, a gente pode fazer uma live específica sobre isso, ou vai ter um evento, né, Germano? Vai ter um evento, né, de SPDA. Qual é o nome do evento? SPDA e Aterramento Experience. Porra, olha, já tava legal aqui, imagina o Experience, vai ter o Polidense no Experience. Vamos lá. Segundo ponto, redução de danos físicos. Olha só, olha o tanto de informação que eu tô te passando de forma gratuita, porque eu tenho um treinamento onde realmente eu cobro, eu tenho que cobrar porque isso aqui gera valor e faturamento, mas olha o tanto de informação que eu tô te passando de forma gratuita e de maneira otimizada, legal, brincando aqui. Eu tô brincando, eu tô fazendo piada, eu tô rindo, mas isso é um assunto sério, tá? Porque eu não consigo ficar igual um robô aqui somente falando, tem que estar brincando. Mas não brinque na hora do serviço. Brinque agora na hora de entender, para que entre na sua cabeça de maneira suave. Mas na hora de executar, o negócio é outro, porque aqui você tá na sua mão uma responsabilidade de vidas humanas e financeiro. Porque você pode, por uma negligência ou por uma imperícia, né, que tem a ver ali com a sua falta de conhecimento ou com a sua... você simplesmente não quer se impor tecnicamente, você acaba causando problemas graves para o seu cliente, que isso pode refletir no futuro em você. Bom, seguindo aqui, nós temos que levar em consideração outros pontos também. A redução dos danos físicos, pessoal, tem a ver principalmente com a casca do SPDA. Eu inventei esse termo porque fica mais fácil de você visualizar, porque a casca do SPDA basicamente é aquela parte externa, onde eu tenho a minha captação, condução e aterramento. Então é aquela estrutura mais popular, a estrutura mais conhecida, que todo mundo acha que é básico, simples e que qualquer pessoa só projeta criando linhas no AutoCAD. Mas na verdade isso não é um projeto, isso é um desenho. Um projeto leva em consideração tudo isso que a gente vem falando. E para você ter um SPDA que vai ter uma proteção de danos físicos adequada, você tem que levar em consideração que o meu subsistema de captação, descida e aterramento estejam adequados para o nível de proteção, para os riscos e para as peculiaridades da estrutura. Você tem que levar em consideração principalmente se existe uma ligação equipotencial adequada. Tem que estar boa, tem que estar adequada, tem que estar funcional e se relacionando com outros tipos de ligações de aterramento que vai ter na infraestrutura. E principalmente se a isolação elétrica com componentes de SPDA externo são necessárias. Isolação elétrica não é o suporte guia. Isolação elétrica não é o eletroduto de PVC. Se for de 1 polegada, tanto faz, entendeu? E se for um eletroduto metálico, também não vai fazer diferença. Mas nesse ponto você ainda vai ter que potencializar a própria descida desse eletroduto. Então, aqui eu tenho que pensar tudo isso. E outra coisa, a instalação de sistemas de combate a incêndio também reduz os riscos de danos físicos relacionados a descargas atmosféricas. Eu vou falar sobre isso em um outro episódio, onde a gente vai fazer um gerenciamento de risco com a nossa planilha top, que a gente está... Vamos dar um nome para ela, um nome legal, e eu vou mostrar para você como, em conhecendo os sistemas de combate a incêndio que vão estar na edificação ou que já estão na edificação, você consegue até diminuir o custo com o nível de proteção do SPDA externo, né, da carcaça do SPDA. Então aqui a gente tem um exemplo
uma imagem legal, uma imagem onde eu tenho um sistema de captação externo, eu tenho uma descida externa. Por que externa? Porque não está dentro da estrutura, beleza? E não é isolada. Mas tem um isolador. Não é isolador, é suporte. Isolada é quando ela não está em contato com a estrutura. Quando a minha infraestrutura do SPDA não está nem apoiada na estrutura, está totalmente isolada. Ou seja, eu tenho uma casa e eu tenho um porte afastado da casa. E esse porte está sendo usado como captor. Aqui é um sistema isolado. Mas eu tenho um suporte que está apoiando o cabo e esse suporte está em contato com a minha superfície da parede. Não é isolado, porque não está isolado fisicamente. Eu tenho um contato direto ainda ali, beleza? Só para a gente elencar tudo isso. E aqui os sistemas de aterramento, onde eu tenho meu subsistema de aterramento para o SPDA, e esse sistema de aterramento para o SPDA vai ser linkado, conectado, equalizado com outros sistemas de aterramentos que ali estão, como o sistema de aterramento de gás, sistema de aterramento funcional, do meu circuito elétrico, entre outros. E eu tenho que depois, eu vou olhar para um conjunto geral, em que todas aquelas conexões vão gerar um aterramento final, e esse aterramento final tem que atender os rigores e necessidades de cada especificidade. Beleza? Complexo, né? Parece que eu estou deixando mais complexo o que já era simples, mas na verdade nunca foi simples. As pessoas simplificavam, né, porque não tinham conhecimento ou não tinham a determinação de ter esse conhecimento. Mas quanto mais você entende, mais você fala, mais você convence e mais você vende. Você acha que é difícil eu vender um serviço como esse? Olha o que eu estou falando numa live, olha o jeito que eu falo. Eu não estou falando da parte técnica, estou falando da parte que compete ao meu cliente entender que é a consequência, estrutura e custo. E é isso que vende, porque a parte técnica eu entrego, mas o que vende é a parte em que eu faço uma análise de custo-benefício, que é onde meu cliente quer saber se ele vai economizar sim ou não, se vai valer a pena sim ou não. O que eu vou fazer para proteger já é a minha consequência do serviço. Vamos seguir aqui. Reduções de falhas nos sistemas elétricos, para a gente ir finalizando. Eu tenho aqui, pessoal, entrando nesse âmbito de falhas, de redução das falhas dos sistemas elétricos e eletrônicos, entrando as medidas de proteção contra surto, MPS, na qual nós vamos ter uma aula específica, um episódio específico para isso, porque é algo complexo. Não é algo simples. MPS não é só DPS. DPS é um dos pontos da MPS. E mesmo DPS ainda já sendo popular, é um popular que muita gente erra a sua aplicação, porque só se baseia em tutoriais, só se baseia em dicas do WhatsApp. Beleza, tutorial pode ser bom, WhatsApp pode ser bom, desde que esteja embasado em normas, não no achismo, né, técnico, certo? Então eu posso ter, por exemplo, uma medida de aterramento de equipotencialização, uma blindagem magnética, que pode ser desde uma blindagem em uma sala com um data center, até uma blindagem dos circuitos provenientes da infraestrutura. Ou seja, o próprio perfilado metálico, o eletroduto metálico, a eletrocalha metálica, se eu souber entender e fazer essa blindagem, eu posso criar ali uma blindagem, desde que eu tenha também um rigor alto em equipotencialização e equalização em aterramento. Nós temos ali as interfaces isolantes que vão estar diretamente relacionadas ao componente. Os fabricantes já vão dimensionar os equipamentos para terem uma compatibilidade eletromagnética, o ICM. E essa compatibilidade eletromagnética vai estar relacionada com o surto induzido do meu sistema de SPDA. Porque o raio não é uma correntezinha de uma tomada. O raio tem uma intensidade de 100.000 amperes, 200.000 amperes, que podem durar até 8 microsegundos, dependendo da frente de onda ali e tudo mais. Isso vai gerar impulsos absurdos, energias absurdas, que vão gerar campos absurdos e induções absurdas. E esse absurdo vai depender do laço, da distância, do equipamento e do posicionamento. E é aí que você entra para fazer uma análise bem criteriosa das MPS, medidas de proteção contra surtos. E aí nós temos o DPS, sistemas de DPS coordenado, onde muita gente erra.
A coordenação de DPS não é igual uma coordenação de disjuntor. Disjuntor é diferente. Disjuntor tem uma lógica de proteção diferente do DPS. Então, quando eu vou coordenar DPS, eu tenho que levar em consideração vários outros fatores que vão interferir, sim, na eficácia. E se mesmo eu tendo DPS não tenho um aterramento adequado segundo a 5419 e a 5410, não adianta ter DPS. Só estou gastando, tá? Tudo isso, tá, pessoal? E vamos seguir para a gente entender. E aí eu vou falar um negócio que é interessante. Pessoal, tudo isso está baseado em um critério onde eu vou fazer um gerenciamento de risco. Parte 2 da 5419, é complexo. Se você for fazer na mão, boa sorte para você, não aconselho. Mas nós temos soluções, desde softwares no mercado que variam de R$2.000 a R$15.000, até planilhas e até a nossa, que não tem valor ainda, né? Porque vai estar dentro ali dos nossos treinamentos. Mas quando você tem esses mecanismos, essas ferramentas para fazer um gerenciamento de risco, elas vão fazer o cálculo, vão fazer fórmula. Quem escolhe o parâmetro, quem vai escolher qual tipo de medida, quando utilizar, quais as consequências, é você, o profissional que vai analisar. Então, se você tem uma ferramenta que te ajuda no cálculo, você tem que dominar muito bem a teoria da escolha desses componentes. Senão, você vai errar, porque aquela planilha só vai calcular para você, não vai pensar por você, né? Pelo menos ainda não tem nada que tenha uma inteligência artificial tão forte para isso. E toda essa análise de risco vai ter que levar em consideração o proprietário, o dono, aspectos técnicos, a parte de estrutura, quem vai construir. Por quê? Porque o dono pode dizer, não, Pablo, bora usar essa medida de proteção, vai ter um impacto financeiro agora, mas depois ela vai se pagar, e é melhor porque a nossa concepção de segurança, a gente vai ganhar pontos com seguro, a gente vai ganhar pontos com as certidões de ISO e etc. Então, teu cliente, às vezes, você pode estar pensando que teu cliente vai achar caro, mas ele já tem uma outra visão de segurança, como aconteceu comigo. Vários clientes, não, pá, bora no melhor, porque isso já vai ganhar pontos também com a nossa certificação, com o nosso ranking dessa filial aqui, com o ranking nacional, porque nós vamos ser a primeira filial que vai ter esse tipo de sistema. A galera pensa assim, porque há essa competição também em segurança, dependendo da filosofia do teu cliente. Pense sempre no teu cliente, no teu discurso, nas tuas possibilidades, nas tuas ferramentas e no quanto você está confiante para trazer isso para o teu cliente. Todos esses fatores vão culminar em principalmente você ter uma condição de ajudar o cliente. É aí que eu te pergunto, analisando tudo isso que a gente está falando em 42 minutos, uma aula, você percebeu que isso pode ajudar o seu cliente? E quando você ajuda o seu cliente, você se ajuda, não só financeiramente, mas em termos de uma imagem profissional. Porque não só pensar em fechar o serviço, o faturamento está ligado sim ao dinheiro que entra na tua empresa, no caixa. Mas quando você também cria uma visão no teu cliente ou nas pessoas que te conhecem, em um profissional que resolve, entende, e melhora e analisa, tem clientes que vão pagar caro por essa tua opinião, porque ele sabe que uma escolha adequada que você indicar vai fazer ele economizar 100 mil, 200 mil, 30 mil. Ou seja, você vai ser um investimento e não um custo de uma RT, como outros clientes pensam. Claro, para cada cliente você tem uma visão, mas o seu conhecimento técnico vai ajudar a todos. O que vai mudar é só a tua comunicação e escolha em serviços para diferentes tipos de clientes. Porque a gente sabe, tem clientes que são de um tipo, clientes de outro. Para esses clientes de um tipo, a gente oferece um serviço a um valor X, para outros a um valor Y. Por quê? Porque tem todo um contexto de trabalho. Então não estou aqui para enganar ninguém, estou aqui para falar a realidade de forma dura, direta e eficaz, para que você consiga aplicar isso no teu negócio e gerar mais faturamento. Porque o faturamento não cai no conhecimento, cai na aplicação. Pegou aqui, anotou o que a gente falou, amanhã aplica, manda mensagem, vê o cliente, visita, vende, porque senão você vai ser somente um conhecedor, mas não vai ser um fazedor. Existe a palavra fazedor? Existe? Criamos, se não existe. Beleza, pessoal?
essa é a oportunidade que eu quero falar. Essa websérie, Faturando SPDA Aterramento, não foi criada com uma concepção de conhecimento apenas. Foi criada com uma concepção de evolução. Por que eu falo muito de SPDA? Porque, cara, todo mundo me procura por causa de SPDA. Os clientes me procuram, vocês, os amigos, porque é algo que tem demanda. Por que eu gosto de falar muito de faturamento? Porque as pessoas procuram no SPDA e nos serviços que estão ali fontes de faturamento, porque está dentro da concepção da empresa crescer. Não é errado. Não é errado. Se você se sente errado em vender um serviço, você não está na profissão certa, você não está no local certo. Porque você tem que estar feliz em vender. Quando eu vendo uma solução para o meu cliente, eu estou feliz, porque eu vou dar o meu melhor e ele vai receber o melhor para a situação dele. Então eu vou deixar o cara satisfeito. Às vezes ele pode ficar satisfeito ou não, isso vai depender do nível de expectativa dele. Mas eu deixo bem claro desde o início que a minha função não é mascarar. A minha função com a SPDA não é passar um pano, não é dizer que está ok quando não está. A minha função é indicar, recomendar e, às vezes, consertar. Beleza? Essa é a oportunidade. Você conseguiu perceber essa oportunidade? Se você já trabalha nessa área de SPDA, você realmente faz dessa forma que eu falei? Você realmente aplica dessa forma ou você só faz SPDA quando chega? Ou você faz porque faz? Eu falo isso porque quando você começar a ter intensidade na venda, na solução e também até na hora de você ligar aquele seu sensor aranha, né, do Homem-Aranha, opa, tem perigo aí, cai fora, porque você vai perder tempo com um cliente que vai te dar dor de cabeça. Foca nos clientes que podem ser bons. E como achar os clientes bons? Buscando cada vez mais clientes. Estatística. Você só consegue mais clientes vendendo para mais clientes. E dentro desses clientes que vêm, você vai encontrar os melhores. Encontrando os melhores, traz ele para perto de ti e muda o relacionamento de forma que você mantenha ele próximo, porque é um cliente diferencial. Oportunidade está aqui na mesa. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é o foco do nosso websérie. Nós temos sim parte técnica, vocês viram o que eu mostrei. Semana que vem vai vir projeto, vai vir análise, vai vir inspeção, pancada. E dia 15, Germano, dia 16, na semana do dia 15, na semana do dia 15 nós vamos ter o nosso grande evento SPDA Aterramento Experience. Até erro, SPDA Aterramento Experience. Ou seja, nós vamos mostrar a experiência de quem realmente executa, projeta e inspeciona. E como você pode levar isso para o teu negócio. Eu tenho certeza que isso faz diferença. Numa live dessa você pega uma sacada. Porque se isso fosse errado, pessoal, não estou me vangloriando não. Só que eu tenho que reconhecer que esse trabalho é um trabalho importante. Porque todo dia a gente recebe um direct de alguém que fala: pô, Pablo, obrigado pela live. É todo dia que eu recebo um WhatsApp. Todo dia a gente recebe uma pessoa agradecendo. E às vezes não só o retorno financeiro, mas o retorno, emocional, o reconhecimento faz com que a gente melhore, com que a gente queira inovar, queira trazer a parte visual e técnica boa para você. Se você gostou desse episódio, se você gostou dos dois anteriores, curte, comenta, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha, porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Obrigado, até o nosso próximo episódio na segunda-feira. Te aguardo, fiquem com Deus e bye bye.